Vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 15. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Irmãos, estamos aqui em um pouco de reforma. Estamos fazendo o batistério aqui no fundo, atrás do púlpito. Domingo, se o nosso Deus permitir, pelo menos o púlpito já vai estar pronto. Nós vamos transportar todos os instrumentos para este lado de cá, porque estávamos com problemas, excesso de fios aqui na frente. E quando as crianças vêm, infelizmente, o nosso salão do fundo tem que passar aqui por cima, aqui pela frente para ir lá, e ficava uma situação constrangedora e um pouco desorganizado, aquele monte de fios aqui à frente. Então tivemos que reformar para transportar tudo para esse lado, para deixar este lado mais livre para este trânsito na hora que as crianças forem para o fundo. Diga glória a Jesus. Mas graças a Deus no céu não tem reforma. Fala, irmão, assim, no céu não tem reforma. Glória a Jesus. Evangelho de João capítulo 15. Louvado seja o Senhor, Deus eterno, Deus maravilhoso. Fala conosco, fala com a tua igreja, Senhor. Fala com cada um, fala com aquele que está visitando hoje. Que receba o impacto da palavra do Senhor, que é maravilhosa, que é perfeita, que é infinita. Glória a Jesus. João capítulo 15. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, não é um livro como qualquer outro, é Deus falando. Então é necessário ler com o coração aberto. Irmãos, a palavra do Senhor, ela tem poder, ela transforma. Diga glória a Jesus. Como diz Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. Não é minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, diz em Jeremias 23. Quer dizer, a palavra do Senhor tem poder para quebrar corações empedernidos. Penha quer dizer rocha. Diga glória a Jesus. A palavra do Senhor tem o poder de colocar as coisas em ordem. Em Ezequiel 37, enquanto o profeta profetizava a palavra do Senhor, toda a situação naquele vale árido, desolado, tudo aquilo foi se organizando, até que o Espírito Santo veio e trouxe vida. Diga glória a Jesus. A palavra do Senhor coloca ordem em todas as coisas. O mundo estava em caos. Deus deu a palavra, houve luz e tudo foi sendo criado conforme a palavra do Senhor. Repita comigo, a palavra de Deus nos tira do caos. O Senhor mostra pessoas nesta noite cuja vida está um caos. Só a palavra de Deus para te tirar disso. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações. 2 Coríntios 4. Assim como Deus no início da criação disse, haja luz e houve luz, assim o Senhor nesta noite está dizendo também para uma pessoa, haja luz. Na tua vida vai começar a ter luz. Você vai sair das trevas. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor diz que onde estão 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali o Senhor Jesus está. João capítulo 15, vamos ler com atenção. Leia com atenção, porque a palavra de Deus vai transformar o teu coração, a tua vida, a tua alma. João 15. Eu sou a videira verdadeira. Quem está dizendo é Jesus, né? Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Todo o ramo em mim que não dá fruto, tira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Fala para o irmão do lado assim, nada. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. E os colhem, lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito.
Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vô-lo tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre ele não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Louvado seja o Senhor. Pai amado, fala conosco, inspira-nos, enche-nos do Espírito Santo. Senhor amado, abençoa cada um, vai tirando desde agora, meu Deus, as obras das trevas. Expulsamos em nome de Jesus toda obra de Satanás, não em virtude nossa porque não temos, não em santidade nossa porque não temos, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, e estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, Marcos 16:17, por isso nós expulsamos toda obra maligna e ordenamos, saia em nome de Jesus, toda opressão que recai sobre alguém, tudo que está amarrando, que está perturbando, que saia definitivamente, no nome de Jesus Cristo. Aleluias, louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Jesus começou o capítulo dizendo, eu sou a videira verdadeira. Então não é religião, não é filosofia, não é esoterismo, não são livros, não é seguir uma ideia, uma filosofia, não. É Jesus. A verdade está em Jesus. Fala para o mundo lado, a verdade está em Jesus. Jesus usou a figura da videira, porque Isaías 5, 1 e 2, Deus no Velho Testamento tinha também feito uma parábola semelhante usando Israel como videira. Só que Israel tornou-se uma videira descaracterizada. Foi uma videira que ao invés de dar frutos bons, ela deu frutos maus, então ela foi rejeitada da parte do Senhor. E o Senhor escolheu então uma videira verdadeira, Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o texto é perfeito. O começo do capítulo fala relacionamento entre os crentes e Jesus. Estai em mim e eu em vós, como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim vós se não estiverdes em mim. Meio do capítulo fala o relacionamento entre os crentes. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Versículo 17, isso eu vos mando, que vos ameis. Final do capítulo, o relacionamento entre o crente e o mundo. Por isso o mundo vos aborrece, porque primeiro que a vós me aborreceu a mim. Diga glória a Jesus. Irmãos, o texto fala também da Trindade Santíssima de Deus. Jesus a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. E no final do capítulo, o versículo 26 fala, o Consolador, o Espírito da verdade. Diga glória a Deus.
Irmãos, Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Repita comigo, a essência do Evangelho é que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou no terceiro dia. Está vivo para sempre. E já a morte não tem mais domínio sobre ele, como escreveu o apóstolo Paulo. Diga glória a Jesus. Ele venceu a morte. E tem as chaves do inferno e da morte, disse o próprio Jesus em Apocalipse capítulo 1. Irmãos, então, Jesus está vivo. A essência do Evangelho é: o crente tem que ter comunhão com Jesus. O crente tem que ouvir Jesus. Tudo quanto tenho ouvido do Pai vos tenho feito conhecer, disse Jesus ali no versículo 15. Então, repita comigo, o crente tem que ter comunhão com Jesus. Mas comunhão com Jesus é bom, excelente ter comunhão com os irmãos da igreja, mas primeiro do que tudo tem que ter comunhão com Jesus. Tem crente que quando está na igreja, ele fica feliz, ele conversa, ele ora, ele canta tudo. Quando está em casa sozinho, vai orar, não sai nada. Por quê? Porque você só tem comunhão coletiva, não tem comunhão individual. Farpas e misericórdia. Não, está errado, é falta de intimidade com Jesus. Tem que estar ligado na videira, tem que estar ligado em Jesus. Este texto fala de relações de interdependência. A videira necessita do lavrador, do vinhateiro, do cultivador. Irmãos, a palavra de Deus é perfeita. Por que Jesus escolheu a videira? Videira é planta da qual nascem as uvas. Não é planta que brote por si mesma. Nós plantamos lá na chácara, na casa de operação, uma videira, e deu um trabalho tremendo, e está muito mirradinha, infelizmente. Fazem misericórdia. Porque é uma planta muito difícil, a pessoa não entende. Eu, por exemplo, fazem misericórdia, não vai para frente. E ela não, você planta um pezinho de uva, ele não nasce, porque não é assim. Você tem que fazer toda uma armação para os ramos se estenderem, e tem um jeito certo de poda, tem época própria, tudo complicado. Sozinho não vai dar uva nunca. Por isso que Deus escolheu isto para simbolizar. A videira depende do lavrador para a sua existência e para frutificar. E o ramo depende da videira para viver. Deus depende de Jesus. O crente, Jesus depende de Deus. O crente depende de Jesus. Fala para o mundo do lado assim: eu dependo de Jesus. Irmãos, o relacionamento do crente com Jesus é vital. É a seiva que parte do tronco central da videira, que vai para os ramos, que os faz viver. É a vida de Jesus que flui para nós, que nos faz viver. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, é um relacionamento vivo, tem que fluir vida da parte do Senhor Jesus para nós. Nós somos parte importante no reino de Deus. Nós somos ramos da videira. Nós somos extensões do Senhor Jesus na terra. Repita comigo: o crente é uma extensão de Jesus no mundo. Louvado seja o Senhor. Mas nós somos importantes no reino de Deus, não porque Deus precise de nós, mas porque Deus nos escolheu. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Aleluias. O crente é uma parte importante do reino de Deus. Não porque Deus precisa dele, mas porque Deus o escolheu, porque Deus assim quis, porque Deus gosta de participação. Deus gosta de casa cheia. Deus gosta de multidões. Diga glória a Jesus. Irmãos, é a parábola do ramo. O crente é o ramo. Irmãos, e este ramo precisa crescer, precisa se desenvolver. Lá na chácara, a videira que plantamos, então você tem que fazer uma armação de madeira, tem que passar uns fiozinhos de arame, para que os ramos da videira possam se estender longe, porque se ele não se estender longe, ele não frutifica.
Gênesis 49, 22 diz assim, José é um ramo frutífero, um ramo que se estendeu junto ao muro. Irmãos, José do Egito, aquele que foi separado dos seus irmãos, foi o ramo de Jacó que foi mais longe. Ele foi separado de casa, ele foi parar no Egito. Foi o que foi mais longe e foi o que deu mais fruto de todos os 12. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, essa história do crente ser ramo da videira e tem que dar fruto, quer dizer, ele tem que se distanciar. Ele tem que estar vinculado a Jesus, mas ele tem que ir mais longe. Fala para o irmão assim, o crente tem que ir mais longe. Para o ramo da videira dar fruto, ele tem que ter assim um longo alcance. Glórias ao Senhor. Irmãos, o Senhor está falando isso aqui com esta igreja. Esta igreja, como um corpo de Cristo individualizado, também tem que ir longe. Ir mais longe para dar frutos. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor fala também de outros ramos desta videira, que foram longe, deram frutos gloriosos. Daniel, transportado como cativo para a Babilônia. Neemias, que estava na Babilônia e quis voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros. Ramos que foram longe. Diga glória a Jesus. Li uma frase quando criança e nunca mais esqueci. Aliás, isso é muito comum entre os cristãos. Aquela frase, floresça onde você estiver plantado. Fala para o irmão do lado, floresça onde você estiver plantado. Irmão, significa o seguinte, o crente é a extensão de Jesus onde quer que esteja. Pastor, mas é que no serviço que eu estou atualmente é muito ruim, é provisório, então ali nem dá para dar muito fruto. Mentira. Faz mentira. Se você trabalhar um dia num lugar, já é o suficiente para dar fruto. Porque a vida de Jesus flui dele para nós e de nós ao mundo. Diga glória a Jesus. Pastor, mas o ambiente lá é muito ruim. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, Mateus 18. Então, irmãos, não existe desculpa, o ramo tem que ir longe e tem que dar fruto em qualquer lugar. Diga glória a Deus. José foi uma bênção no Egito, antro das feitiçarias. Daniel foi uma bênção na Babilônia, outro lugar, conhecido por magos, por astrólogos e por feiticeiros. E eles ali floresceram para Deus. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, diz o Evangelho de João, capítulo 1. Diga glória a Deus. Pastor, sabe, eu mudei de casa, eu liguei uma casa, assim, mas uma vizinhança horrível. Pastor, ali não dá nem para testemunhar. Em qualquer lugar dá. Falam assim, em qualquer lugar. O crente tem que dar fruto. Irmãos, este texto só admite duas categorias de pessoas. Este texto só admite duas categorias de crentes. Os frutíferos e os infrutíferos. Não tem meio termo. É o ramo que dá fruto e o ramo que não dá fruto. Quem é você? Pergunta, irmão, assim, quem é você? Ou dá fruto, ou não dá. E as consequências de uma e de outra atitude são evidentes no texto. O crente tem que dar fruto. O que é fruto? Coisas que acompanham a salvação, como diz em Hebreus 6:10. Mas de vós, ó amado, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Diga glória a Jesus. Irmãos, frutos, fruto de um caráter transformado. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, isso é fruto. Quer dizer, se você diz que é de Jesus, e é raivoso, briguento, explosivo, o fruto que você dá só se for fruto de perturbação. Fazer misericórdia. Porque não tem mansidão em você, não tem longanimidade, não tem domínio próprio. Então o Espírito Santo não está em você. Então ao invés de ter fruto do Espírito Santo, você tem obra da carne, que é ódio, ira, diz lá em Gálatas 5, continua o texto. Diga glória a Jesus. Irmãos, fruto também são as boas obras. Em Tito capítulo 3, Paulo diz assim, exorta os nossos a que se dediquem às boas obras, porque essas coisas são boas e proveitosas a todos os homens. Na Epístola de Pedro diz assim, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai no dia da visitação.
Jesus também disse algo semelhante no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. Diga glória a Jesus. Repita comigo, o crente tem que ter boas obras. Paulo disse na carta a Filemão sobre Onésimo, aquele escravo que tinha sido inútil ao seu senhor, estava preso, mas estava para sair da cadeia, e Paulo recomendava ao dono deste escravo, a Filemão, que recebesse Onésimo, porque esse escravo houvera sido inútil, mas agora seria útil, porque ele se converteu. Irmãos, a manifestação do Espírito é dada para o que for útil, 1 Coríntios 12:7. O crente tem que ser útil. Fala para o outro lado, o crente tem que ser útil. Irmãos, o mundo não acha que oração, que cântico, que jejum seja útil, embora a palavra de Deus exalte estas coisas. Mas por isso que o crente tem que ter boas obras, porque se o crente tem boas obras, atende os órfãos, atende as viúvas. Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, se o crente faz isso, se o crente atende os perdidos, os desamparados, os drogados, viciados, as prostitutas, isso o mundo vê como obras úteis. Diga glória a Jesus. E a palavra do Senhor diz que o mundo tem que ver as obras dos cristãos para, no dia do grande encontro, no dia do julgamento, o próprio mundo há de reconhecer que realmente os ramos de Jesus deram frutos nesta terra. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, nesta madrugada o Senhor falou comigo muito forte, Romanos 12:21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Hebreus 12:4 fala do combate contra o pecado. Irmãos, nós lutamos muito e o pecado ele nos inutiliza para a obra do Senhor, porque nós ficamos carregados de culpa, nós nos sentimos sujos e nos sentimos assim incapazes para fazer a obra do Senhor. Mas irmãos, a palavra do Senhor ensina como combater este pecado. Tem gente que acha assim: não, pastor, eu não posso fazer nada na obra de Deus, porque ainda tem coisas erradas na minha vida. Então eu vou resolver, então depois eu faço a obra de Deus. Este é o caminho errado, este é o caminho infrutífero e este é o caminho impossível. O mal só se vence com a prática do bem. Enquanto você clama para que o Senhor te liberte do pecado, enquanto você vai confessando e desempenhando tudo que está ao teu alcance para ser liberto do pecado, ao mesmo tempo você vai se envolvendo na obra do Senhor, e o Senhor opera tudo em todos. Diga glória a Jesus. É assim que se vence o mal, é com o bem. Uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O Senhor mostra pessoas que ainda não se envolveram nas coisas de Deus, porque elas têm coisas ainda na vida que não estão consertadas. Meu amado, a maneira certa de consertar é esta. Diga glória a Jesus. Isaías capítulo 1 diz assim: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, tratai da causa dos órfãos e das viúvas, então vinde e argui, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, tornar-se-ão brancos como a lã branca, como a neve. Louvado seja Deus. Quer dizer, irmãos, envolvendo-se nas coisas do Senhor. 1 Pedro 3, quem quer amar a vida e ver os dias bons, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falarem enganosamente. Aparte-se do mal e faze o bem, busque a paz e siga. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem que se envolver ativamente. Que boa obra que você tem feito. Todos temos que fazer, não só como igreja, como corpo, mas cada um individualmente. O que você tem feito para Jesus em prol de alguém? Aquela lição de Jesus em Mateus 25 é inesquecível. Quando o fizestes a um dos pequeninos, a mim o fizestes. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, além do que, o pecado não pode nos obstar da obra do Senhor.
Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. 1 João 1, 8 e 9. Diga glória a Jesus. Além do que, irmãos, nunca vou esquecer. Apocalipse 12, 10 e 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. A nossa vitória está no sangue do Cordeiro. Se tem algum pecado que nos macula, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 7. Diga glória a Jesus. Irmãos, o crente vive coberto pelo sangue de Jesus. Senhor, cobre a minha mente, os meus pensamentos, que meus pensamentos não se desviem de Ti. Senhor amado, cobre os meus lábios com o sangue de Jesus. Senhor amado, cobre as minhas mãos com o sangue de Jesus. Que toda a minha vida seja coberta com o sangue de Jesus. Diga glória a Deus. E assim, irmãos, a vitória. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o texto diz que o ramo frutífero é limpo para que ele dê ainda mais fruto. Quer dizer, você está fazendo coisas ao Senhor e está se sentindo assim, ai, graças a Deus eu estou trabalhando para Jesus. Meu filho, tem que trabalhar mais. Ele limpa o ramo que dá fruto para que dê mais. Lucas 17, 10. E quando tiverdes feito tudo o que deveis fazer, dizer assim, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos ter feito. Irmãos, o trabalho para o Senhor Jesus é interminável. Sempre tem mais o que fazer. Pelo que, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6, 9. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, Jesus limpa o ramo que dá fruto. Quer dizer, poda. Essa história de plantas, tudo isso é muito complicado. Isaías 28 tem um texto que fala sobre a arte do lavrador, que cada planta tem a sua forma certa de plantar. Tem algumas que se plantam na terra, tem outras que tem que ser feita a muda. E diga glória a Jesus. Tem a época própria, a estação própria, o lugar próprio de se plantar. Alguns gostam de sol, outros não gostam. E ali Isaías 28 diz que até nisso está a mão de Deus e as grandezas do Senhor. Irmãos, a questão de poda, se uma planta não é podada na época certa, ela não se desenvolve. E a palavra do Senhor aqui neste texto diz que o que nos poda é a própria palavra de Deus. João 15, 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Meu amado, ouça isso, que essa frase precisa entrar na tua vida para você compreender. É melhor ser podado pela palavra de Deus do que pelas tribulações. Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora observa a tua palavra. Quer dizer, depois que levou na cabeça, daí aprendeu. Mas não precisa ser assim, o que nos pode é a palavra. Mas quer dizer, na pregação da palavra de Deus, você pode ser sensível o suficiente para tomar tudo o que é para si, aplicar a tua vida e endireitar o seu caminho. Salmo 119, 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos tirar as escamas dos nossos olhos, como aconteceu em Atos 9, quando Saulo se converteu. Temos que perder essas escamas. Diga glória a Jesus. Quantas vezes a pregação é para você? Os outros até sabem que é para você, mas você não soube que era para você. Misericórdia. Fala assim, misericórdia. Daí vai ter que vir uma tribulação na tua vida para ver se você se toca. Diga glória a Jesus. Para crente bonzinho, Deus fala na pregação. Para crente turrão, Deus fala em acidente de carro, Deus fala em leito de hospital. Qual tratamento você prefere? Pergunta assim, qual tratamento você prefere? Por isso que diz em Provérbios, repetido 2 vezes o versículo, o avisado vê o mal e se esconde, mas os simples, quer dizer, os avoados, passam e sofrem a pena. Diga glória a Jesus. Jesus está falando com você hoje. Fala assim, ouça,
Louvado seja Deus. Seu amado, continua a operar, meu Deus, essa noite, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, irmãos. Então o Senhor nos poda pela palavra. Irmãos, se nós formos sensíveis o suficiente, nós não precisamos passar em tribulação, nós não precisamos ficar penando na vida. Se nós nos julgarmos a nós mesmos, não somos julgados pelo Senhor. Diz 1 Coríntios capítulo 12. Quer dizer, eu posso ter sensibilidade o suficiente para eu mesmo consertar. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, o ramo precisa ser podado. Jesus vai tirar de nós tudo que está descentralizando, tudo que está fazendo com que a seiva de vida que vem de Jesus acabe se perdendo no meio do caminho. Jesus tem que podar. Se tem alguma ramificação em nós, não pode ter ramo do ramo, o ramo tem que estar na videira. Então, se tem alguma ramificação em nós que está fazendo com que a vida de Jesus se perca, pessoa que está com a mente dividida, que está com múltiplas opções, muitas escolhas, como diz a parábola do semeador, a semente que caiu entre espinhos, os cuidados da vida, a sedução das riquezas, os deleites, os amigos, a sociedade. Vem na igreja, recebe a bênção, mas vai para casa, já fica em conversa inconveniente, já fica com umas coisas que não tem nada a ver. A vida de Jesus não vai fluir, Jesus vai ter que podar. Falo assim, Jesus vai ter que podar. Irmãos, é mais nobre quando nós mesmos tiramos o que está atrapalhando. Quando nós não tiramos, Jesus arranca. Poda com tesourão desse tamanho, viu? Fazem misericórdia. Não é com tesourinha de cutícula não, viu, filho? Diga glória a Jesus. Então é melhor você arrancar. Fala assim, é melhor você tirar. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a ordem do início do capítulo é permanecer. Fala para o irmão assim, permanecer. Sem solução de continuidade, quer dizer, sem quebra, sempre em Jesus. O crente tem que estar sempre em Jesus. Irmãos, quando nós estamos preocupados, isso interrompe a oração. A oração tem que ser incessante. A nossa mente e o nosso espírito ligados incessantemente com o Senhor, como diz 1 Tessalonicenses 5,17. Irmãos, quando tem briga de casal, 1 Pedro 3, para que não sejam interrompidas as vossas orações. O casal briga, um fica bicudo para cá e outro bicudo para lá, fala assim, misericórdia. E daí a pessoa não ora, sabe por quê? Porque ela está com raiva. Fala assim, misericórdia. Não consegue orar porque quando a pessoa está com raiva, ela só pensa naquilo, Vai assim, andando na rua, assim, faz misericórdia. Interrompeu a oração, já vai ser podado. E o lavrador é bom, viu? Fazem misericórdia. Glória a Deus, irmãos. Então, a ordem é permanecer. Repita comigo, permanecer em Jesus. É responsabilidade nossa. Meu amado, e ouça, o texto é perfeito. Como que se permanece em Jesus? Decorando a palavra de Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Irmão, já falei um monte de vezes, vou repetir. Crente não tem essa assim, pastor, mas eu não sou bom para decorar as coisas. Não tem essa, é próprio, é inerente do crente decorar a palavra de Deus. Pássaro voa, peixe nada e crente decora a Bíblia. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós começamos segunda-feira o trabalho com os novos convertidos e com as pessoas novas na igreja e nós vamos fazer um trabalho de decorar a Bíblia. Nós vamos imprimir versículos nos cartõezinhos assim, dá para cada um, para você ficar no bolso o dia inteiro. Você está no ônibus, está andando na rua, está no sinaleiro, você vai pegando assim, vai decorando o versículo. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Crente que decora a Bíblia não faz oração boba. Tem gente que faz cada oração boba, mas em misericórdia, porque não conhece a Bíblia. Ele vem assim, pastor, eu orei isso. Eu falei, misericórdia, mas você não sabe o que está escrito na Bíblia? Eu não sabia.
Fazer misericórdia. Por isso que tem que conhecer a palavra de Deus. Então, irmãos, como que se permanece em Jesus? Guardando a palavra, guardando os mandamentos. Diga glória a Jesus. Versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Irmãos, o texto é perfeito, para que não aparecesse nenhum legalista dizendo assim, está vendo os mandamentos da velha aliança. Não, Jesus complementou, o meu mandamento é esse. Versículo 12, que vos ameis uns aos outros. Repita comigo, o mandamento de Jesus é o amor. Tem que amar. Fala assim, tem que amar. Ninguém que tem ódio tem a vida eterna, diz ali 1 João capítulo 3. Nenhum homicida. Se alguém aborrece o seu irmão, é homicida. Nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Então, assim que se permanece em Jesus, amando os irmãos, tendo gozo, essas coisas vos digo para que o vosso gozo se cumpra. Repita comigo, o crente tem o gozo do Senhor. Mas isso é importante. Se você não tem o gozo do Senhor, é porque você já está um ramo meio desligadinho da videira. Diga glória a Jesus. O crente tem gozo. Tem uns cultos de quarta-feira que não dá para dizer que os irmãos estão com cara de gozo. Fazer misericórdia. Porque está um ramo meio despencado. Fazem misericórdia. O crente tem gozo. Se você estiver em Jesus, você sempre está feliz. Você sempre está bem. Alegrai-vos não porque se vos sujeitem os demônios, mas por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Repita comigo, o amor de Deus é generoso, sublime, altruísta, nobre. Irmãos, é este amor. Irmãos, e quando nós cumprimos a palavra de Deus, nós ficamos realizados. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com o estreito círculo das relações familiares, porque muitas vezes os vínculos familiares são muito pequenos, mesquinhos e egoístas e cheios de pirraças. Fazem misericórdia. O marido pensa assim, porque ela me fez isso, então eu não faço aquilo. Daí a mulher disse, ele não fez isso, então eu não faço aquilo também. Daí ele pensa, ele não fez isso, então eu não faço isso. Jesus, onde vai parar isso? Fazer misericórdia. Mas isso é mesquinharia. Isso é birra. Fala para nós assim, quem ama não faz birra. Diga glória a Jesus. Tem que ter amor nobre. Irmão, o Senhor está falando conosco, porque nenhum de nós é assim. Não faça essa cara de justo. Fazer misericórdia. Nenhum de nós é assim. Nobre. O Senhor é que quer nos transformar para que nós sejamos assim. Irmãos, o relacionamento entre irmãos de carne então é muito pior. Daí é baixaria mesmo. Fazer misericórdia. Então, irmãos, o Senhor quer nos transformar. Quando nós amamos com o amor de Deus, irmãos, isso faz muito bem. Diga glória a Jesus. Quando alguém nos faz um mal e nós não retribuímos o mal com mal, como diz Romanos 12, a ninguém torneis mal por mal, procurem as coisas honestas perante todos os homens. Quando nós cumprimos isso, irmãos, nós recebemos satisfação da parte do Senhor, um sentimento que só o Senhor pode conceder. Louvado seja Deus, diga glória a Jesus. Louvado seja Deus, repita comigo, permanecer em Jesus significa permanecer no amor de Deus. Irmãos, o amor não admite maldade. O Senhor fala muito comigo nisso. Não existe maldade, nem maldadezinha que Deus releve. Efésios 5 diz assim, o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Sabe quando a pessoa faz uma maldadezinha?
ele fez isso, tudo bem, então você vai deixar ele sem chave dentro de casa. Só para ele aprender. Ele precisa aprender. Isso é maldade. Fala assim, isso é maldade. Tem gente que está até se incomodando no banco. Assim. Diga glória a Jesus. Não, pastor, mas ele tem que aprender. Jesus vai dizer isso para você também, viu? Fala assim, Jesus vai te dizer isso. Ele tem que aprender. Diga glória a Jesus. O Senhor quer tratar conosco hoje, irmão. Não vai sobrar um. Diga glória a Deus. Irmãos, muitas coisas que nós fazemos por birra e por pirraça, na verdade, elas são diabólicas. Fala assim, diabólicas. Irmãos, por isso que permanecer em Jesus significa permanecer no amor. Repita comigo, quando nós amamos, nós estamos bem. Meu amado, o amor vence o ódio. Fala isso para o mundo lá, o amor vence o ódio. O amor vence o ódio. Alguém te odeia? Ame que o amor que você tem, se ele flui da videira verdadeira para você, vai vencer esse ódio inevitavelmente. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, esse texto ressalta bem que o crente ama e o mundo odeia. Por isso que o crente não pode odiar de forma alguma, senão ele se equipara ao mundo. Louvado seja o nosso Deus. Diga glória a Jesus. Este texto também fala que o crente é amigo de Deus. Irmãos, por quê? Porque o crente participa dos planos de Deus. Repita comigo, o crente participa dos planos de Deus. Crente que é crente não é mero cumpridor de ordens. Crente que é crente pergunta, Deus responde, Deus esclarece, Deus explica. Irmãos, como foi com Abraão? Os anjos foram visitar e Deus disse, eu não vou contar para Abraão o que eu hei de fazer, porventura não serei uma grande nação. E Deus disse, Deus compartilhou dos seus planos. Deus quer amigos, não quer interesseiros. Fala para assim, não seja interesseiro. As igrejas estão cheias de caça-bênçãos. Fazem misericórdia. Deus quer amigos. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, para encerrar. Não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Repita comigo. O mundo jamais vai gostar do crente. Porque o espírito que há no mundo é outro. 1 Coríntios 2, não recebestes vós o espírito do mundo, mas o espírito que provém da parte de Deus, para que pudesses conhecer gratuitamente o que vos é dado do Senhor. Então são espíritos diferentes e incompatíveis. O mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. Diga glória a Deus. Mas irmãos, o texto é perfeito. Aborreceram-me sem causa. Versículo 25. O mundo aborrece o crente sem causa. Só que tem muito crente folgado e espaçoso que o mundo odeia com causa. Fazem misericórdia. Crentes chatos, crentes xaropes, fazem misericórdia. Deus, os colegas de serviço fogem de você. É por causa do testemunho. Coisa nenhuma, é que você é muito chato. Fazem misericórdia. Aí o mundo me odeia. Lógico, você é caloteiro, você deve para todo mundo. Odeia mesmo. Irmãos, o mundo aborrece o crente sem causa. Não se esqueça. Fala assim, sem causa. Irmãos, o outro é assim, o mundo odeia sem causa, mas há de reconhecer as boas obras que observam nos ramos da videira. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, então, nessa questão do mundo nos aborrece, tem muita implicação. Em primeiro lugar, não seja influenciado por opiniões. O Senhor tem me falado muito sobre isso. Não se influenciar com o que os outros pensam, com o que os outros dizem, ou com o que agrada ou com o que desagrada os outros. É lógico que também você não vai ser um chato de fazer só para desagradar. Não, não é assim. Mas em misericórdia. Mas também, irmãos, procurar fazer a vontade do Senhor.
Diga glória a Jesus. Não podemos ser cana agitada pelo vento, como Jesus disse em Mateus 11. Quer dizer, gente que se encurva com qualquer ideia, com qualquer opinião. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Mas nós temos que estar firmes no Senhor. 1 Coríntios 14 diz assim: há muitas vozes no mundo. Quer dizer, o mundo tem muita opinião. Agora, a voz de Deus é uma só. Salmo 29 diz: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor faz tremer os cedros, faz parir as cervas e desnuda as brenhas. Diga glória a Jesus. A voz do nosso Deus é poderosa. Diga glória a Jesus. Irmãos, o mundo nos aborrece. Irmãos, tem gente que quer ser crente verdadeiro, mas quer ser simpático com o mundo. Tem gente assim que quer ser crente mesmo e quer que todos os teus colegas de serviço assim te achem assim uma gracinha. Fala assim: impossível. Isso não vai acontecer nunca. Diga glória a Jesus. Irmãos, o mundo não gosta de crente. Não adianta. A terra é o lugar que matou Jesus. Não se esqueça disso. E quem quer ser como ele acaba tendo a mesma sorte. Mas perante Deus também acaba tendo a mesma sorte. Se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Quer dizer, vou dar um exemplo. Aqui na igreja estamos formando orquestra. Nós vamos ter assim, um concerto evangelístico. Não fique você achando que o mundo vai achar lindo. De início, é como aconteceu com Jesus. De início, acha lindo. Um segundo estágio, despreza. O terceiro estágio, odeia. Faz misericórdia. Ai, mas essa orquestra só toca hino? Só para Jesus? Só para Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, não adianta. O mundo não vai gostar de crente nunca. Mas Jesus gosta. Diga glória a Deus. E isso é que é importante. O importante é estar nele. O importante é estar na vida. Aliás, para falar a verdade, o mundo não gosta de ninguém. Diga glória a Jesus. No mundo não tem amor, no mundo só tem ódio. Então, irmãos, por isso não ser influenciado por opiniões. Repita comigo: o homem vive da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, para encerrar, tem que ter frutos. Tem que ter obras. Irmãos, diga glória a Jesus. Irmãos, por exemplo, o mundo não acha bonito o culto. Vem esse povaréu aí, enche a rua de carro. Às vezes tem gente que até estaciona o carro onde não devia. Fala assim, misericórdia. E às vezes sai um pouco de barulho aqui, não, porque não tem janela. Para um lado bom, para o outro lado ruim. Diga glória a Jesus. Mas o mundo não acha que importância que tem culto. Irmãos, mas se nós viermos ao culto para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos uma bênção lá fora, para sermos o socorro do aflito, para sermos a pessoa a quem o desesperado possa recorrer, daí sim vale a pena. Diga glória a Jesus. Agora, culto apenas para amaciamento do ego, culto apenas para a satisfação dos anseios religiosos, isso realmente não serve para nada. Nós viemos ao culto para sermos cheios do Senhor, para fazermos a obra de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e a obra de Deus quando a gente fala obra de Deus, é fazer alguma coisa prática. Socorrer alguém que está com fome, socorrer alguém que está preso, alguém que está faminto, isso que é obra. Diga glória a Jesus. Tem gente que acha que a obra é pregação, então vamos pegar assim uma caixa de som, um microfone. Não, isso não é obra. Irmãos, obra é fazer alguma coisa que dê resultado histórico, prático, fático. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos obras, o Senhor quer frutos dos ramos da videira. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Jesus é maravilhoso, glória a Deus.
Senhor amado, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor amado, nós queremos frutificar. Nós queremos, Senhor amado, estar em Ti. Nós queremos ser uma bênção. Senhor amado, nós queremos mais do Senhor. Pai amado, nós queremos ser livres do pecado que nos inutiliza. Nós queremos viver para a glória de Deus. E por isso nós estamos aqui nessa noite para buscar ao Senhor, para buscar mais ao Senhor. A glória, Jesus, meu Deus, opera em nome de Jesus. Desperta vidas para se ligarem na videira nessa noite, para se unirem a Jesus, para terem vínculo com Jesus, para terem vidas frutíferas, para ter uma vida que vale a pena viver, para ter uma vida com propósito, com objetivo, com sentido. Senhor amado, em nome de Jesus, faz a obra, Senhor amado, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.